Estamos de volta e o carnaval está quase chegando e aqui em Lusiânia os católicos já se preparam para o Rebanhão. Vão ser 3 dias de evento para toda a família. Quem traz as informações para a gente é a Camila Castro. Os preparativos para o Rebanhão 2020 estão a todo vapor. Esse é um evento para quem quer aproveitar os dias de folga para dar aquela renovada na fé, sabe? Um up na vida espiritual. E esse ano o Rebanhão está cheio de novidades. É que mudou de endereço. A partir desse ano será realizado aqui na Catedral, que fica no bairro JK, em Lusiânia. E para falar sobre todas essas novidades e o que vai acontecer aí durante esses 3 dias de festa, ao meu lado está o Douglas. Ele que é coordenador diocesano da Renovação Carismática, né, Douglas? Conta um pouquinho pra gente aí sobre essa mudança que a partir de agora será aqui. É um espaço bem grande, tanto quanto o ginásio, né? As pessoas não precisam ficar preocupadas enquanto a isso, né? Fala um pouquinho pra gente. Isso mesmo, é um espaço grande, um espaço privilegiado para a gente fazer e viver esse momento de fé, de reavivamento da fé. Aqui nós temos um amplo espaço interno e externo, onde as pessoas podem circular, podem aproveitar à vontade. E aqui temos, esse ano, muitas novidades para o nosso Rebanhão, muitas novidades. Bom, você estava me dizendo que cabem 3.000 pessoas sentadas, pelo menos mais 1.000 pessoas em pé. E quem quiser pode trazer o banquinho de casa também, né? Exatamente. Quem quiser pode trazer o seu banquinho. Aqui dentro temos espaço suficiente para acolher a todos. Essa é a casa-mãe de todas as igrejas da Diocese de Lusiânia e aqui é esse ano, nessa casa-mãe, que nós queremos receber todo o povo de Deus para fazer essa experiência com Deus durante esses dias de carnaval. Casa-mãe que vai ficar muito animada, viu? Douglas, fala para quem está assistindo a gente aí um pouquinho dessa programação. Vai ter show, palestra, celebração? Fala para a gente então. Exatamente. Nós começamos no domingo às 8 horas da manhã. Domingo às 8 da manhã nós começamos com todas as atividades, oração, e será um dia intenso de pregações e celebração da Santa Missa. No final do dia, esse ano é a grande novidade, shows que nós teremos. Então será um dia intenso. Nós teremos também, ao longo de todo o dia, atendimento de oração, atendimento de confissões, rebanhãozinho para as crianças que será realizado no espaço aqui atrás da catedral. Então nós temos muita novidade. Então domingo será desta forma. Segunda também iniciando às 8 horas da manhã, terça sempre às 8 da manhã. Domingo, segunda e terça às 8 horas e encerrando às 19 horas da noite com o show. Pois é, gente, serão 2 espaços, como o Douglas estava explicando aqui, tá? Esse espaço onde nós estamos, onde vai acontecer celebrações, palestras, né? E lá fora, várias tendas já estão montadas, algumas. E se você acha que o carnaval por aqui vai ser parado, nada disso, porque vai ter até DJ, é isso mesmo? Exatamente, nós temos a presença do nosso DJ Lele Cura. Ele vai estar fazendo também a animação junto conosco. E será um momento muito especial. Então tem para todos os públicos, desde a criança, o jovem, o casal, a família em si, o idoso. É um espaço privilegiado para que todos tenham esse encontro com Deus. Então você que está aí nos assistindo agora está convidado para viver esses 3 dias de muita fé, né? E de revolução também. Exatamente. É o encontro com Jesus. A gente se encontra com Jesus na Eucaristia, na palavra e no irmão. E essas 3 formas de se encontrar com Jesus nós teremos aqui no Rebanhão. Encontrar-se com Jesus na palavra, na Eucaristia e na presença dos irmãos. Tá certo então, Douglas. Muito obrigada pela sua participação. Bom, gente, o convite está feito. É só vir então, tá? Camila Castro para o Jornal Anhanguera, primeira edição. E agora uma reportagem exclusiva. Médicos do Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, em Goiânia, estão sendo investigados por fraudar a folha de ponto e receber por horas não trabalhadas. O prejuízo, claro, fica para a população, que sofre para poder conseguir marcar uma consulta. O repórter John William teve acesso com exclusividade a documentos e vídeos que sustentam as denúncias e as investigações contra os médicos. Um dia de trabalho normal no Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia. E os pacientes que estão esperando atendimento nem desconfiam do que acontece além dos consultórios. 30 de janeiro.
A médica Vanessa Gomes Maciel, dermatologista, chega ao hospital. Depois de estacionar o carro, passa pela catraca da recepção às 9h11 da manhã e começa os atendimentos. Menos de 4 horas depois, ela deixa o hospital. Na folha de ponto, Vanessa afirmou que começou a trabalhar às 7 da manhã. O documento assinado por ela é o que vale para calcular o salário no fim do mês. O que quer dizer que nesse dia, a médica recebeu o equivalente a 5 horas trabalhadas, mas cumpriu pouco mais de 3. Imagens de câmeras de segurança também flagraram esse outro dermatologista. Dia 2 de janeiro, o médico Danilo Teixeira chega ao hospital pouco depois das 8 da manhã. Vai embora às 8h43. Na folha de ponto, o próprio médico disse que chegou às 7 da manhã e saiu 1 da tarde. Ele recebeu o equivalente a 6 horas trabalhadas, mas passou menos de 30 minutos dentro do hospital. E a farra dos médicos continua. Também em janeiro, a médica Camila de Barros Borges declarou ter trabalhado das 6 da manhã às 3 da tarde. Mas imagens das câmeras de segurança flagraram a médica chegando por volta das 9 da manhã e indo embora ao 12h48. Dia 27 de janeiro, doutora Maíra Ianês chega para trabalhar. Passa pela recepção às 7h11 da manhã. A médica chegou 1 hora depois do que ela mesma atestou nesse documento, usado como base para o pagamento do salário dos médicos. Na folha manual, ela escreveu que chegou às 6 da manhã, tirou um intervalo de 1 hora, das 11h30 até 12h30, e deixou o hospital às 3 da tarde. Mas as câmeras mostram ela indo embora ao 12h06. E sabe para onde ela foi? Em vez de terminar a carga horária no hospital, a médica foi para o consultório particular dela, nesta clínica no setor sul. Uma consulta com ela custa R$ 400. Nossa produção marcou e pagou uma consulta com a doutora Maíra nesse dia, bem no horário em que a dermatologista disse que estava no hospital. O relógio mostra que Maíra chegou a atender pouco antes das 2 da tarde. O atendimento levou cerca de 15 minutos. Você pode ficar tranquilo. Questionamos a médica sobre essa situação. Mas a gente tem a gravação que a senhora foi trabalhar e deveria estar aqui. Ué, mas terça-feira eu fico sempre aqui. Foi numa segunda-feira. Não, mas aí segunda-feira a gente tem a carga horária que vai desde as 7, aí eu fico sem almoçar, fico aqui até 1, 2 horas da tarde e depois é que eu vou, na tarde, durante a tarde é que eu vou pro consultório. Nesse dia a senhora foi embora meio-dia. Sim, mas eu acho que deve estar... Mas aí o que acontece? Durante a semana a gente repõe, mas assim, a gente não sai enquanto todos os pacientes não tiverem sido atendidos. Esses médicos são concursados e recebem em média R$15 mil por mês para trabalhar 20 horas por semana aqui no HDT. O salário deles é calculado com base nas horas que eles alegam ter trabalhado. Isso acontece porque esses médicos são dispensados de bater o ponto eletrônico, porque, além de médicos, eles também são os orientadores de estudantes de medicina. O que vem acontecendo aqui é uma farra com o dinheiro público, já que esses servidores acabam recebendo por horas não trabalhadas. E o prejuízo também fica para os pacientes. Nas 4 horas em que a médica Maíra esteve fora do HDT, pelo menos 12 pacientes poderiam ter sido atendidos pela dermatologista, segundo a direção do hospital. Pacientes como o seu Edivaldo, que mal consegue andar por causa de feridas na perna. O filho dele tenta marcar uma consulta desde outubro. Não consegue. Não conseguiu até hoje, não conseguiu mesmo. E aí fica só piorando a doença? Só está piorando. Esse problema da saúde em Goiânia é um descalço com o povo. No mês passado, Vanilda levou o filho Daniel, de 5 anos, ao posto de saúde por causa dessa ferida. A pomada que o médico passou não resolveu o problema.
e um outro médico pediu que ela procurasse o HDT com urgência, porque estava suspeitando de leishmaniose, uma doença que pode matar. Mas até agora ela não conseguiu agendar consulta no HDT, que é o hospital especializado em doenças infecto-contagiosas. O nome dele já está no sistema, mas não tem a vaga ainda para fazer. A família teme que até lá a situação piore. Eu já chorei lá no HDT, já pedi, implorei para eles, mas eles falaram que não pode fazer nada, tem que ser no sistema. E agora você vai ver uma segunda reportagem sobre essa investigação. O repórter John William mostra como essa fraude foi descoberta e quem cabe fiscalizar a folha do ponto e também garantir que os horários sejam cumpridos. O Ministério Público e a Secretaria de Saúde do Estado já estão investigando o caso. A médica Liana de Souza Lima é infectologista. No dia 14 de janeiro, ela trabalhou das 8h24 até meio-dia e 21. 1 hora e 3 minutos a menos do que declarou na folha de ponto. Rodrigo Seba, um gastroenterologista que cuida de doenças relacionadas ao aparelho digestivo, também recebeu por horas não trabalhadas. Pela catraca, no dia 28 de janeiro, ele entrou às 3h12 da tarde. E saiu às 13h24. Rodrigo ficou no hospital apenas 12 minutos, mas pelas anotações dele, foram 5 horas de trabalho. Não demorou para chamar a atenção o fato do número de consultas realizadas por esses médicos ser bem menor do que o número de pacientes que eles deveriam atender nas horas em que diziam trabalhar. Nós passamos então a comparar, o ponto que eles assinavam com a entrada e saída deles aqui no hospital. E nós, infelizmente, verificamos uma divergência muito grande, em desfavor do Estado. Então, todo esse levantamento foi encaminhado para a Secretaria de Saúde, para que a Secretaria possa tomar as providências cabíveis. No mês passado, Rodrigo Seba pediu demissão do hospital. O médico não quis falar sobre o assunto. O hospital passou os últimos 3 meses recolhendo imagens das câmeras de segurança para comprovar a fraude. Mas o esquema é bem mais antigo. A direção calcula que nos últimos 2 anos, os 7 médicos investigados causaram um prejuízo de mais de R$500 milhão aos cofres públicos. Dinheiro pago por horas em que os médicos sequer estavam no hospital. A gente trabalha com recursos escassos. O que a gente percebe agora é que a população ela fica desassistida, porque o médico que é contratado para ficar 20 horas e vem 12, 13, 14, ele está deixando de prestar o atendimento para a população. População extremamente carente, população que precisa desse profissional aqui. Quem deveria fiscalizar as folhas manuais de frequência dos médicos é o infectologista Boaventura Braz, que coordena a comissão de ética do hospital. Mas além de aprovar as folhas fraudadas, os documentos mostram que ele também não cumpriu a carga horária prevista em algumas datas. Quando o senhor assina e carimba, o senhor tem a segurança de que aquele horário foi cumprido? Eu tenho a segurança que o meu supervisor fez todo o acompanhamento das minhas preceptoras ou dos meus preceptores, E obviamente isso tudo é baseado numa programação anual. Na folha manual, Boaventura diz que trabalhou nos dias 17, 24 e 27 de janeiro. Mas, segundo a direção, ele não apareceu no HDT nesses dias. Hoje cedo eu dei uma aula de coronavírus. Que horário que eu estava preparando essa aula? Estava preparando na minha casa, tá entendendo? Com toda a minha estrutura para poder elaborar um material para disponibilizar para um residente. Você, quando trabalha com academia, com assistência e um programa a ser cumprido, você tem que perceber que nem tudo vai acontecer dentro do hospital. As câmeras das 3 recepções foram vistoriadas e em nenhuma delas o infectologista aparece.
A Secretaria de Saúde também abriu um processo para investigar a fraude e saber o tamanho do prejuízo. O que ficar comprovado em cima de fatos terá a devida correção, podendo variar entre o próprio arquivamento, se julgar improcedente a denúncia, como também advertência, suspensão e também a demissão do trabalhador, e se houver indício de dano ao erário ou de algum tipo de enriquecimento ilícito, a medida necessária para ressarcir o Estado em relação a isso. É responsabilidade com a gente, né? Que a gente precisa, tem que atender. O médico Danilo Teixeira disse que nunca deixou de atender pacientes ou de realizar cirurgias e que, como médico preceptor, ou seja, que se dedica também a ensinar os residentes, precisa estudar, preparar aulas e elaborar artigos para apresentações em congressos. A médica Camila de Barros Borges disse que fica no hospital até a hora que lhe é determinado e que cumpre todos os horários, além de orientar os residentes. Não conseguimos contato com a médica Vanessa Gomes Maciel. Sobre a possibilidade de compensar horários, trabalhar menos num dia e mais no outro, o HDT disse que os profissionais são obrigados a declarar o horário correto na folha de ponto da entrada e também da saída e que esse regime de compensação não é automático. Disse também que toda a carga horária deve ser cumprida de forma presencial no hospital. A médica Luciana de Souza Lima disse que exerce todas as funções e horários e que tem 86 horas positivas de crédito no hospital. O médico Rodrigo Seba disse que sempre exerceu seus horários e que em mais de 20 anos nunca recebeu reclamações em relação a isso. Disse também que sempre atendeu todos os pacientes agendados. O médico Rodrigo Seba disse ainda que presta atendimento na farmácia ambulatorial, que fica do lado de fora do hospital e que, por isso, é obrigado a entrar e sair várias vezes pela catraca. Ele afirma que as filmagens do circuito de câmeras não comprovam que ele deixou a unidade. E hoje, os médicos preceptores do HDT, que são, como já falamos, aqueles médicos que supervisionam e orientam os médicos residentes, divulgaram uma carta aberta sobre as denúncias de divergências no cumprimento da jornada de trabalho. Vamos ver o que a nota diz. Nós, médicos preceptores do Hospital de Doenças Tropicais, manifestamos total repúdio às denúncias contra nós. Entendemos tratar-se de uma tentativa de retaliação aos médicos que, em julho e outubro de 2019, denunciaram os diretores da unidade ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, ao Sindicato dos Médicos, à Comissão Nacional de Residência Médica, à Central de Regulação e à imprensa pelo desmantelamento do pronto-socorro, bloqueio de leitos a título de reformas fictícias sem data para término e por falhas na regulação de pacientes, o que comprometia a qualidade e todo o trabalho dos médicos no HDT. A diretoria ainda responde processos por essas denúncias. Ressaltamos que trabalhamos dentro dos princípios éticos de legalidade e, em momento algum, o Hospital de Doenças Tropicais nos apresentou as queixas referidas para o devido contraditório. Ao contrário, o diretor-geral assinava as avaliações dos médicos dando nota 10. Nosso regime de trabalho é regulado pela Portaria 779/2014 da Secretaria Estadual de Saúde. Da carga horária de 20 horas semanais, 8 horas são destinadas a atividades acadêmicas. Nas horas acadêmicas que não são necessariamente cumpridas presencialmente no HDT, permanecemos à disposição dos médicos residentes, sobretudo nos plantões aos fins de semana e feriados, o que justifica a flexibilidade de nossa jornada de trabalho. Em nenhum momento, ao contrário do citado na reportagem, deixamos de atender a quantidade de pacientes que nos é determinada pela diretoria do hospital. As citadas dificuldades no agendamento de consultas são de responsabilidade da gestão do HDT, que está a cargo de uma organização social, OS, não havendo ingerência dos médicos. Quanto à folha de ponto, assinatura e designação dos horários de entrada e saída, sempre fomos orientados pela direção do hospital a assim proceder, fazendo com que o registro fosse apenas formal,
Ou seja, assinamos o ponto, computando como presenciais as horas acadêmicas, evitando-se com isso, inclusive, a anotação de horas de trabalho extras. Entendemos que a reportagem foi induzida a outros erros. O valor do salário atual pago ao médico preceptor é quase metade dos R$15 mil citados na reportagem, o que pode ser facilmente comprovado por nossos contra-cheques. Esperamos que todas as denúncias apresentadas sejam esclarecidas e a verdade seja mostrada à sociedade goiana. Estamos tranquilos e cientes do cumprimento de nossos deveres como funcionários públicos e como médicos. Em nota, o diretor do HDT, Roger Moreira, disse que recebeu a denúncia referente à jornada de trabalho dos médicos em novembro de 2019 e que, como agente público, fez as verificações necessárias e constatadas as irregularidades, cumpriu com o dever de comunicar à Secretaria de Saúde. Reafirmou em nota que as 20 horas semanais de trabalho desses profissionais devem ser presencial e que não há qualquer orientação da Secretaria Estadual de Saúde para que parte da carga horária seja cumprida fora do ambiente hospitalar. O diretor-geral disse ainda que nunca orientou preceptores a preencher a folha de ponto manual de maneira incorreta. Por telefone, o diretor da OS, Roger Moreira, também respondeu sobre o valor dos salários recebidos pelos médicos denunciados e disse que o valor líquido recebido pelos médicos em janeiro, já com os descontos legais, variou entre R$9 e R$11 mil. E o Conselho Nacional de Residência Médica tem uma visita agendada para vistoriar o HDT para verificar as denúncias que existem em relação ao ponto e em relação às denúncias dos médicos contratados que administram o HDT. Veja só. No documento publicado, a Serem registra o motivo da vistoria, que seriam denúncias de irregularidades no HDT como a diminuição de preceptores, os médicos que orientam os residentes. O plenário decidiu recomendar uma visita da Serem ao hospital em 30 dias. No documento, a Comissão Nacional de Residência Médica não informa a data da visita. Uma última notícia: em Anápolis, uma mulher foi morta pelo próprio marido, que depois tentou se matar. Um homem confessou o crime. Amélia de Oliveira Matos foi morta dentro de casa pelo homem com quem era casada há 25 anos. O casal, segundo a família, vivia um relacionamento conturbado. O irmão de Amélia disse que ela sofria agressões e ameaças do marido e que estava tentando se separar. Ele tinha muito ciúme, porque ela trabalha aqui no salão dela, aqui na casa dela, e ele vinha ameaçando ela constantemente, né, falando que ia matar ela. Depois de matar a mulher, o homem tentou suicídio. Segundo a polícia militar, vizinhos ouviram os barulhos dos tiros. E mesmo ferido, o autor do crime quis fugir do local. Ele foi encontrado no interior de um lote, escondido debaixo de uma coberta, mesmo ferido. Aí logo ele confessou aos policiais que que a arma utilizada no crime estaria na entrada da residência. O suspeito foi preso em flagrante e levado para o Hospital de Urgências de Anápolis por conta dos ferimentos. Ele segue internado sob escolta policial, mas segundo o hospital, o estado de saúde dele é estável. A Polícia Civil já abriu um inquérito para apurar o caso e deve ouvir o homem assim que ele receber alta. Ele deve responder pelo crime de feminicídio. O Jornal Anhanguera termina aqui. Na sequência tem o Globo Esporte. Uma ótima tarde para você e até mais.